Não sei se sabem que ainda hoje esta zona se chama a Boémia, não é? E até consta que estes boios, esse povo germânico, gostava muito de festa, de beber, de comer, etc. E então os romanos começaram a associar o nome Boémia a toda a gente que gosta de festa. E por isso é que ainda hoje em dia temos este significado na língua portuguesa, não é? Um boémio é alguém que gosta de beber, comer, festejar, etc. Isto por causa destes boios. Mas depois, como sabemos também, quando o Império Romano acabou, os povos germânicos migraram para dentro do Império. E chegaram até à Península Ibérica, com os godos, os visigodos, os suevos. E estes boios também migraram com eles e saíram daqui, deixaram um espaço vazio aqui no centro da Europa. E então os povos eslavos, que viviam ali nas zonas da Rússia, da Bielorrússia, migraram, aproveitaram o espaço vazio e migraram para o centro da Europa. E os checos foram o povo que vieram mais longe, não é? Se olharem para o mapa, os checos ficam aqui entre a Alemanha, a Áustria, ficam exatamente no centro da Europa. Lugar mais longe do mar é impossível na Europa, não é? Por isso, já sabem que não vão comer peixe ao almoço, provavelmente. Aliás, o peixe nacional da República Checa é a carpa. Não sei se já provaram a carpa. Ontem comeram carpa? Ah, tá bem, então já provaram aqui a especialidade, não é? Pronto. É só para saberem que além da carpa não há mais nada. Quer dizer, há latas de atum, latas de sardinha, não é? Há bacalhau que vem na mala para se fazer, mas de resto é um dos grandes problemas de viver cá. Felizmente tem outras vantagens, não é? E esta localização dos checos aqui no centro da Europa é essencial para perceber que era a história deles, que era a cultura, a personalidade, tudo deles. Porque estar no centro da Europa, por um lado, é uma grande vantagem, porque estamos no centro de todas as rotas comerciais importantes, do norte, sul, leste, oeste, e por isso isto é uma zona que sempre se desenvolveu muito economicamente em tempo de paz. Posso dizer que entre as duas guerras mundiais, a Tchecoslováquia da época era a 10ª economia mundial. E, portanto, sempre se desenvolveu bastante. Só que também esta posição também teve um problema. É que quem está na rota do comércio também está na rota dos exércitos todos. E então estas terras checas foram uma zona que sempre foram dominadas em grande parte da sua história. Posso dizer que os checos estiveram dominados 1000 anos da sua história. É um bocado ao contrário de Portugal. Portugal tem as fronteiras independentes mais antigas da Europa. Os checos só foram independentes realmente no fim da Primeira Guerra Mundial. E já estão cá desde o século VIII, para terem uma ideia. Só para vos dizer aqui o que é que estamos a ver à esquerda. Estamos aqui a ver um Museu Nacional. Para vocês se orientarem, posso dizer que aqui, antes de haver este edifício, havia as portas da cidade antiga, da cidade nova. Portanto, estamos no limite, mais ou menos, do centro histórico. Nós vamos contorná-lo porque queremos ir ao castelo que fica na outra ponta. E aqui já agora, do lado direito, temos a estação principal de comboios, não é? Como eu estava a dizer, então, tenho de imaginar um povo que sempre foi dominado a vida toda, quase a história toda. Só no século XX é que se tornou independente. E isto vai influenciar tudo o que é que isso passou. Porque a primeira pergunta é como resistir a uma dominação de 1000 anos. Primeiro esteve cá o Sagrado Império Romano Germânico, que é um império do norte que ocupou grande parte do norte da Europa até ao século XIX. No século XIX ele desmembra-se, torna-se no Império Austro-Húngaro, e estas terras checas continuam a fazer parte deste império. O Império Austro-Húngaro, que marca a vossa viagem também, porque já estiveram nas grandes capitais, Budapeste, Viena e agora Praga.
com a Primeira Guerra Mundial acaba este império e eles finalmente se tornam independentes. E a questão é, então, como resistir 1000 anos de dominação? Os checos tiveram uma estratégia muito original. É que eles praticamente nunca lutaram contra o invasor. E eles, sendo um povo pequeno, com pouca gente, preferiram sempre esperar que o invasor se vá embora, sem grandes lutas, porque senão se calhar já tinham desaparecido. E então é conhecido como um povo extremamente pacífico, não violento. E então, em vez de usar as armas, eles usaram aquilo que os checos chamam a sua maior arma, que é a cultura, a língua. Foram apostando ao longo dos séculos nestes elementos para se poder distinguir dos invasores que eram de origem germânica e, portanto, tinham uma cultura diferente, tinham uma língua diferente. E por isso é que encontramos aqui ainda hoje em dia muitos espaços culturais dedicados à cultura. Por isso é que os checos têm, por exemplo, uma literatura muito rica, apesar de não a conhecermos muito fora daqui do país. Os checos são um dos povos que mais leem do mundo. Para terem uma ideia, há umas estatísticas que dizem que os checos leem cerca de 17 livros por ano por pessoa. Para terem uma ideia. E a República Checa tem quase 10% de todas as bibliotecas da Europa. Portanto, por aí podem ver que aqui sempre houve um grande investimento na cultura. E também na língua. Já repararam também que esta língua não é fácil? Podem ver aí pelas placas, etc. E isso também foi de propósito, porque a língua já era difícil, mas até houve, no século XIX, nas universidades, nas academias, um trabalho dos académicos em que eles complicaram a língua checa de propósito, ainda mais, não é? Para conseguir se distinguir cada vez mais destes dominantes germânicos, não é? A Nora já vos ensinou um bocadinho de checo? Não. Nada? Não, mas algumas palavrinhas interessantes podemos, não é? Ver, por exemplo, o checo é uma língua conhecida pela ausência de vogais, praticamente. Se quiserem então a famosa palavra, querem saber como é que se diz gelado, por exemplo, uma palavra tão saborosa, disse zmerzelina. Zmerzelina. Exatamente. Mais vale comer do que dizer o nome, não é? E o checo, ou por exemplo, se quiserem o dia de hoje, quinta-feira, não é? Hoje é čtvrtek. É uma palavra muito bonita. Ou então, os checos, também vos posso dizer que eles conseguem, inclusive, criar frases inteiras sem vogais, o que é um espetáculo. Não é? Vou-vos dar o exemplo de uma frase também que tem essa característica que não é grande, para vocês poderem memorizar, que é struch, prst, zkrskrik. Aí está a frase feita com sujeito, objeto, verbo e tudo. Força. E ela significa, é um imperativo, enfie o dedo através da garganta. Não é a frase mais útil para a vossa estadia em Praga, mas é uma curiosidade, não é? Pronto, é assim esta língua. E eles também têm declinações, não sei se, tal como o alemão, por exemplo, as declinações significa que cada palavra, as palavras mudam a sua forma conforme a posição da frase, não é? Se a frase for sujeito, se a palavra for sujeito tem uma forma, mas se for objeto já tem outra. E eles têm 7 declinações, ao contrário do alemão que só tem 4. Não é? E o alemão até é bem regular e tal, as terminações são mais ou menos iguais, mas o checo é bastante irregular, quer dizer que na prática temos de aprender 7 palavras para cada uma. Por exemplo, a cidade de Praga em checo disse Praha, mas se eu quiser dizer que estou em Praga, vou dizer Praze. Se eu quiser dizer que vou para Praga, já digo que vou para Prahi. E se digo que gosto de Praga, gosto de Prahu. E assim sucessivamente
Lá a palavra vai variando e nós temos de saber isto tudo para falar. É uma das grandes dificuldades. Não é nada fácil, realmente. Mas lá está. Muito disto foi exatamente para resistir, não é? E para construir uma fronteira com os tais invasores germânicos. E o fato é que resultou, ainda hoje cá está, não é? Primeiro foi Tchecoslováquia, hoje em dia República Checa. E ela continua aqui. Entretanto, nós estamos-nos aqui a aproximar já a entrar dentro do centro histórico. Esta cidade é dividida pelo rio Moldava, em português, em checo Vltava, que divide a cidade mais ou menos em duas partes. Do lado de lá, nós temos a chamada Cidade Velha e a Cidade Nova, que se chama Nova, mas que é do século XIV, atenção, que formam a metade do lado do centro histórico, estas duas pequenas cidades, e que se desenvolveram sobretudo à base do comércio. Também vamos visitar o antigo mercado principal da cidade, do outro lado, que é a Praça Velha, onde está também o famoso relógio astronómico de Praga, isso no fim do passeio. E do lado de cá, nós temos ali mais à frente o castelo, em cima da montanha, onde nos dirigimos agora. E por baixo temos o chamado Bairro Pequeno. Foi um bairro que se chama, tem este nome porque era realmente pequeno, mais pequeno que os outros. E que no início era um bairro do povo, não é? Mas, diga. Ai, aqueles ali, pois. Pronto, e este bairro pequeno, ele era do povo no início, mas sofreu um grande incêndio no século XVI. E ele foi todo reconstruído pelos nobres que queriam aqui ficar perto do rei, que estava no castelo. E então é um bairro deste lado que é sobretudo construído à base de palácios e palacetes para estes nobres, que quando acabou a monarquia e a nobreza se transformaram em edifícios do Estado, em embaixadas, em hotéis. E também é neste bairro que fica, por exemplo, a igreja onde está o Menino Jesus de Praga, que também já devem ter ouvido falar, que também vamos visitar logo a seguir ao castelo. Vamos descer por aí abaixo e vamos ver o Menino Jesus também. Entretanto, um exemplo de um palácio desta zona, que aqui está, este que está aqui do lado esquerdo, que nós estamos a passar agora, que hoje em dia é a sede do governo checo. Tem ali um polícia à porta, a bandeira da União Europeia da República Checa. O sistema de governo aqui é parecido com o português. Aqui a cumprimentar o colega. O sistema é parecido, também há um presidente e um governo com primeiro-ministro. O primeiro-ministro trabalha aqui neste palácio onde nós passamos. O Presidente da República trabalha no castelo, que nós vamos visitar agora, que é simultaneamente a residência oficial e a sede da presidência checa. Depois hoje ainda vamos passar também pelo Parlamento, que fica ali no meio do bairro pequeno. A política na República Checa também, no fundo, é parecida com qualquer país europeu. Tem dois partidos principais, um mais à direita e um mais à esquerda, que vão alternando no poder desde a Revolução, em 1989. E são mais ou menos parecidos com os nossos PS e PSD. Depois há uma série de partidos mais pequenitos à volta. Com uma característica talvez que é típica aqui dos países pós-comunistas e da Europa de Leste, é que o sistema partidário não é tão estável como o nosso. É verdade que há estes dois partidos grandes, mas de uma hora para a outra pode aparecer um partido que ganha muitos votos e outros que eram muito grandes e podem desaparecer de repente. Isto é um fenómeno que acontece não só aqui, mas na Hungria também, na Eslováquia, Polónia, etc. Por exemplo, um partido que apareceu 4 meses antes das últimas eleições ficou em terceiro lugar e hoje em dia está no governo de coligação. Como sabem, isto antes era a Tchecoslováquia, já estiveram lá na Eslováquia, não é? Isto foi dividido,
Uma coisa curiosa também é que se perguntarem aos checos e aos eslovacos, toda a gente diz que ninguém percebe porque é que eles se separaram. Não é? Estão a ver aqui a vista do bairro pequeno e por baixo. A separação da Checoslováquia foi uma decisão política. Houve umas eleições, depois no fim do comunismo, houve as eleições e aqui ganhou um partido checo e na Eslováquia ganhou um partido eslovaco. E eles, em vez de formarem um governo único de coligação, preferiram dividir os países, porque assim também têm mais lugares, não é? Mais vale 2 primeiros-ministros do que um, mais vale 2 ministérios do que um só. E então decidiram dividir o país e só depois é que comunicaram à população. Nem sequer chegaram a fazer um referendo nem nada. Ainda hoje o povo se pergunta porque é que eles se dividiram. Fazer aqui uma nova. E já subimos a montanha, já estamos aqui a chegar ao Castelo de Praga. Não sei se sabem, este é considerado o maior complexo de castelo do mundo. Tem cerca de 70 mil metros quadrados. Daqui a um bocado já vão perceber melhor porquê, como é que ele funciona. E por isso tem múltiplos espaços, tem não só a presidência, mas também salas dedicadas a exposições, concertos, cultura em geral. E também tem espaços para visitar, tem os pátios que nós vamos passar. Mas para terem uma ideia da extensão, ele já começa aqui ao lado, e do lado esquerdo tem o Palácio de Verão, e depois este muro que estão a ver são os Jardins de Verão, só que eram os jardins usados pelos reis para se refrescarem nos dias quentes de verão. Entretanto já estamos aqui quase a chegar, não é? Ele já vai estacionar, vamos sair. E depois vocês vão colocar os auscultadores, né, as maquinetas, ligar no on e vamos conversar um bocadinho lá fora. Continuar. Diz. Qual é o canal? Pronto, o canal que vocês têm de sintonizar é o 18. Em princípio já está sintonizado, senão correm o risco de ouvir outro guia que ande por aí, noutra língua qualquer.